Mão sobre a palavra, ainda na presença do nosso Deus. Espírito Santo, nós queremos te pedir, Jesus, continua conosco. Continua conosco, porque eu sei que o Senhor, Pai, há de falar ao coração dos teus filhos nessa noite. Assim como o Senhor durante todo esse dia falou em meu coração. O Senhor tem liberdade, Paizinho. O Senhor tem liberdade, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos já te agradecer. Que os corações estejam abertos para ouvir a voz do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu queria total silêncio agora, tá? Por gentileza, não vá ao banheiro, não se levante. Em nome de Jesus, para que a gente possa ter máxima atenção a tudo aquilo que o nosso Pai reservou para a gente nesta noite. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Se você não tem a Bíblia, já está aqui na tela também. Que diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amados, somente esse versículo nós estamos trabalhando durante todo esse culto dentro do capítulo 8. Amém? Do sagrado livro de Romanos. E Romanos é um livro, ou foi um livro escrito pelo Senhor, chamado Apóstolo Paulo. E este homem, com muita veracidade, entoou palavras poderosas e profundas, palestrando para uma igreja, a qual ele cria e acreditava ser uma igreja que seria uma igreja que romperia o tempo por entender alguns princípios, principalmente sobre quem foi Jesus Cristo, a centralidade de Jesus Cristo. No capítulo 7, segundo a Bíblia King James 16:11, Paulo ele vai falar a respeito do homem nascido e que se voltou para a justiça. No capítulo 7 ele percorre dizendo a respeito da lei. Ele vai falar sobre a lei e ele vai falar sobre a obediência do homem a este cumprimento de lei. E por que Paulo ele separa apenas um capítulo para falar de lei? Isso também me chamou a atenção. Porque que Paulo ele vem desde o capítulo 5 falando a respeito da constituição de Deus, dos mandamentos, de como o homem deveria se portar, como o homem deveria lidar, como o homem deveria representar Deus na terra. Ele vem desde o capítulo 5 montando um esboço representativo para aquele povo, para aquelas pessoas que ouviam e que estavam começando o seu ministério. Outras estavam ali porque vinham de seguir os preceitos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Chega no capítulo 8, Paulo agora, guiado pelo Espírito Santo, ele vai falar sobre o homem gerado através do Espírito Santo. Ele primeiro fala do homem gerado na lei, no capítulo 7. No capítulo 8 ele fala do homem que foi gerado e precisa estar no Espírito Santo. Se você ler o capítulo 8, ele vai chegar num determinado momento e vai dizer que quem intercede por nós é o próprio Espírito, o Espírito que testifica em nós. Bacana, mas o triunfo da mensagem é quando ele diz, no primeiro versículo do capítulo 8, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem noção do que representa esse versículo?
os historiadores chamam o capítulo 8 do livro de Romanos do capítulo mais belo da Bíblia. Porque ele começa com a crucificação de Jesus Cristo. Ele chega ao meio do capítulo dizendo que nós deixamos de ser escravos, eu vou falar isso dentro da mensagem, e nos tornamos filhos. Nos últimos versículos, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. A palavra grega para condenação é katakrinos. E essa palavra katakrinos simboliza sentença. Então, quando Paulo ele está dizendo, em nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, ele está dizendo, não há nenhuma sentença. Qual sentença? Da onde partiu, bispo? A sentença que o homem recebeu. O homem, ele recebeu uma sentença por meio de Adão. A desobediência de Adão lá no Jardim do Éden fez com que toda a raça humana recebesse uma sentença. E há muitas coisas falando a respeito disso, mas nem todos conseguem ressaltar o que realmente é. E qual foi a única sentença que Deus declarou sobre o homem? A morte. A única sentença que ele chegou para o homem e disse, olha, você está sentenciado à morte. E por quê, bispo? Porque ao homem tinha sido entregue a eternidade. Todos nós éramos para viver para sempre. Porém, a desobediência de Adão fez com que naquele momento Deus fizesse algo surgir, e que foi a morte. A morte surgiu a partir desse momento. A morte, então, ela não existia, até então o homem não tinha desobedecido. A partir de então o homem foi declarado com 120 anos, era o limite máximo para que ele pudesse estar vivo. Ou seja, todo homem que morresse, em vez de viver a eternidade, viveria a morte, para sempre. E como o diabo seria julgado, além da morte, o homem seria condenado ao inferno para sempre. Então essa foi a sentença deliberada por Deus à raça humana por causa de Adão. Ou seja, até uma criança que nascesse do ventre da mãe, mesmo sem cometer pecado nenhum, já estava sentenciada. Por causa de Adão, por causa da desobediência. Essa era uma condenação para todos. Você consegue entender? Então, amados, eu quero que você vá entendendo o efeito da desobediência. E por que Paulo ele vai declarar que nenhuma condenação há. Quando Jesus também, ele fala assim no Novo Testamento, eu não vim para revogar a lei. Quem lembra disso? Jesus dizendo, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Talvez você passou anos da sua vida pensando que o Senhor estava falando somente dos 613 ou dos 10 mandamentos que Deus havia dado a Moisés. É bem verdade que a revelação nos traz à tona, e a mim também é uma surpresa por se tratar de uma revelação, quando Jesus ele está dizendo, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Ele está anunciando e dizendo, eu vim não só cumprir os mandamentos que o Senhor entregou a Moisés, mas eu também vim cumprir a sentença que está decretada sobre o homem. Jesus ele anunciou isso, eu vim cumprir a sentença. Se há uma sentença, eu vou executá-la. E aí nós precisamos entender que a sentença realizada como Jesus homem foi cumprida. Por isso ele precisou morrer. Jesus Cristo, ele não morreu pelo poder do homem. Olha o que Jesus ele diz para Pilatos, Pilatos, você não tem poder nenhum sobre mim? Eu espontaneamente estou entregando a você a minha alma. Eu estou entregando a você o meu corpo. Você vai poder matar-me. Por quê? Porque sobre mim já foi decretado uma sentença até antes mesmo de eu nascer. Igreja, você estando na igreja ou no mundo, você está sentenciado. Todos nós estamos sentenciados.
E essa sentença nós vamos percorrer com ela até o dia do encontro verdadeiro com Cristo. Preste atenção nisso. Porém, ele morreu, sim, morreu sem pecado, cumprindo a lei. Jesus cumpriu a lei até a morte. Ele não pecou em nenhuma das instâncias. Ele foi até o final, cumprindo todo o projeto de lei. Portanto, o objetivo de Jesus não era morrer como um santo. O que muitos acham é que Jesus Cristo foi levado à cruz para se tornar santo. Não, ele foi levado à cruz para cumprir uma sentença. E a sentença era uma sentença de morte. Era uma sentença que faria ele morrer humanamente falando. Porém, o objetivo de Jesus não era só morrer, mas era ganhar um direito. Fala comigo, ganhar um direito. E aqui começa a nossa mensagem. Se você estiver prestando bastante atenção, você vai entender porque isso aqui é mensagem, gente, revelativa, profundidade. Então, Jesus, ele não veio à terra simplesmente para cumprir uma sentença. Ele veio à terra para ganhar um direito. E qual era o direito? O direito de resgate. Ele precisava ter o direito de resgatar o homem, não só cumprindo a lei. Ele morreu sem nenhum pecado. E foi isso que garantiu, ou que deu a Jesus Cristo, a ponte para poder ganhar esse direito. O resgate tinha um preço. E qual era o preço? O preço não bastava morrer, ele precisava pagar uma conta, e esta conta foi dada como conta de sangue. Ou seja, somente derramando o sangue inteiro era possível pagar essa conta para obter o resgate. Fala, pagar a conta para obter o resgate. Pagar a conta para obter o resgate. Então você entendeu até aqui? Jesus Cristo, ele veio não só para morrer, mas ele veio para pagar a conta e ganhar o direito de resgatar o homem. Ele precisava resgatar novamente o homem. A ciência explica, gente, que o homem, o ser humano, na fase adulta, carrega dentro de si entre 4,5 até 7 litros de sangue. Todos nós, nesse exato momento, carregamos em média 4,5 até 7 litros de sangue. Ou seja, para que Jesus ele pudesse nos resgatar, esse sangue teria que ser derramado completamente. Esse sangue deveria ser derramado inteiro. E eu fui pesquisar sobre isso, eu falei, meu Deus, como um homem consegue ou pode derramar tanto sangue de uma forma imediata? Agora eu consigo entender um pouco melhor por que no Getsêmani Jesus ele teve uma crise. Por que no Getsêmani ele se apavorou? Porque no Getsêmani ele sabia que não tinha outra possibilidade de morrer a não ser entregando totalmente o seu sangue. Ou seja, ele precisaria passar por um castigo que arrancasse dele o que ele tinha de vital ou precioso. Então, Jesus ele vai dentro do Getsêmani e ora, dizendo, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Porque eu sei que vai ser doloroso, eu sei que vai ser difícil pegar todo o meu sangue. Imagine 7 litros de sangue e derramar inteiramente. E a revelação nos mostra que Jesus não poderia dizer tetelestai, ou seja, está consumado, sem antes ter certeza que todo o sangue havia sido entregue. A ciência explica, e eu penso sobre isso, como que um homem quase sem sangue nenhum, ou com uma gota apenas de sangue no seu corpo, ainda conseguiu se ajeitar na cruz, em meio aos cravos, respirar e dizer,
está consumado. A gente vê o filme e vê Jesus bonitinho lá, levantando a cabeça e dizendo: está consumado. Você consegue perceber o esforço que ele deve ter feito. Mas se tudo isso fosse o difícil para Jesus, estava tudo certo. Mas Jesus, ele sabia que algo que ele machucaria mais ainda seria um instrumento chamado Azorraque. Esse instrumento chamado Azorraque, que nas versões bíblicas de interpretação significa castigo. E aí nós temos uma conexão com Isaías, porque Isaías profetizou que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E esse castigo que Isaías estava profetizando se chamava Azorraque. Um chicote que tinha 12 pontas. Eu disse, quanta gente? Será que cabe uma mensagem aqui sobre os discípulos? Deixa para lá. Outro dia talvez a gente converse. Mas esse chicote tinha 12 pontas. Em cada ponta tinha um osso pontudo, que foi feito exatamente para furar. Ou seja, Jesus, ele, segundo a lei romana, precisava tomar 40 chicotadas dessa. Porém, os soldados, com medo de receber também uma condenação, porque a lei dizia que se passasse de 40 chicotadas, o soldado que estava chicoteando tinha que ir para o lugar daquele que estava recebendo a chicotada. Meu Deus, você está aqui, né? Então, os soldados, com medo de passar as 40 chicotadas, deram 39 chicotadas, multiplicada por 12 buracos, dá 468 buracos. Estavam sobre o corpo do mestre. E ali começou o seu martírio, em perder todos esses litros de sangue. 468 perfurações. A ciência explica dizendo que é impossível um homem continuar respirando ou ainda vivo com tanto flagelo em seu corpo. Isaías já havia profetizado e dito que ele ficou irreconhecível. Era impossível reconhecer a figura de Jesus Cristo, porque esses flagelos não foram só nas suas costas, foram em todo o seu corpo. E tudo por quê? Porque lá no jardim, um homem decidiu desobedecer. E tudo por quê? Porque a raça humana, por meio de Lameque, decidiu se orgulhar de si própria. E Jesus Cristo recebe essas chicotadas. E um dos tratados era não abrir a boca. Por isso também Isaías disse, como ovelha muda, ele recebeu todo o castigo e não murmurou. 39 chicotadas, 468 buracos em seu corpo. Historiadores contam que o local do seu flagelo era impossível andar, porque poças de sangue e misturas de carne estavam no chão. Historiadores contam que o corpo de Jesus estava aberto do lado, seu rosto desfigurado. Quando ele sai dali, numa reunião de esforço, ainda pegam cravos africanos, fazem uma coroa e colocam sobre a cabeça dele. Só que eles não podiam colocar com a própria mão. Então, com uma vara parecida com um cajado, eles ficavam à distância e martelavam na cabeça dele, para que aqueles cravos se encravassem na coroa. E os soldados gritavam dizendo: tu não és o rei, tu não és o rei dos judeus, está aí a tua coroa. Ao sair dali, Jesus ainda percorre alguns quilômetros numa via chamada Via Dolorosa. Seu sangue deveria ser derramado completamente, inteiro. Não podia sobrar nada. Ao chegar no Gólgota,
ele se depara com a cruz. Mediante a cruz eles deitam. E alguns, Flávio Joséfo diz que naquele ano nenhum prisioneiro havia morrido com a sentença máxima. A maioria das sentenças daqueles que haviam morrido de cruz haviam morrido somente pendurados. Mas naquele dia ele tinha que derramar todo o seu sangue. E ele foi condenado à sentença máxima. Somente os maiores bandidos, ladrões, terroristas, pessoas terríveis eram condenados com a sentença máxima. Qual, bispo? A sentença do cravo das mãos e dos pés. Deitaram o meu Senhor. Deitaram o meu Senhor na cruz. Conjecturo que ali ele já não tinha mais a metade do seu sangue. Escritores contam que quando ele recebeu o primeiro prego, que media mais ou menos de 4 a 5 centímetros, ele olhou para a direita e ele viu quando o soldado colocou o prego na palma de suas mãos e pregou. As nossas mãos contêm pontos vitais. Pessoas que desejam tirar a própria vida simplesmente cortam seus pulsos. Porque a veia femoral, ela percorre pelo corpo, passa pela mão. E se você cortar ela no pulso, em questão de segundos você morre. Foi ali que cravaram os pregos nas mãos dele. O sangue corria, mas a dor era sentida. Na esquerda, sua mão não cabia, porque aquela cruz não era dele. Aquela cruz era de Barrabás. E para que a sua mão conseguisse chegar ao buraco que já estava feito na cruz, os soldados precisavam deslocar o braço dele para que a mão se estendesse até aquele buraco. A segunda pancada, o sangue se esvaria. Até então, o músculo das mãos, é um músculo macio, não tem tantos ossos. Como se não bastasse, depois de cravar ele nas mãos e torcer o prego que estava embaixo, vão para os pés. Os pés não podiam ser cravados um por um. Então, tinha que ser colocado um pé sobre o outro. Eu não sei como tem gente que não consegue entender isso aqui. E ainda diz que a vida dela é difícil diante do Senhor. A minha oração nesta tarde foi: Senhor, como nós somos ingratos. Como nós arrumamos desculpas para estar na casa do Senhor. Como nós ainda temos uma essência rebelde. Como é que a gente ainda vai num culto e não sente tua presença? Como a gente ainda reclama da nossa vida, dizendo que é complicado, eu estou cansado, eu estou difícil, eu estou com muita batalha, eu trabalho o dia todo. Como tem pessoas que te negam por causa de um relacionamento. Como tem pessoas que negam o Senhor por causa de uma noite. Como tem gente que ainda consegue dizer não para ti, Senhor. Então eles vão para os pés. E os pés foram pregados um em cima do outro. Um dos componentes do nosso corpo que contém mais ossos e veias são os nossos pés. E ali ele foi martelado
A ciência explica e historiadores confirmam que nas mãos uma martelada foi o suficiente para que o prego atravessasse para o outro lado. Mas nos pés, cada martelada que se dava, se escutava os ossos sendo quebrados. Ali ele deve ter recebido entre 5 a 10 marteladas. Ele não podia gritar. Ele não podia reclamar. Porque era uma sentença que todos nós deveríamos receber. Porém, a Bíblia diz que ele conseguiu vencer. Ele venceu. Ele declarou: está consumado. Mas seu trabalho ainda precisava ser concretizado. Jesus passou o momento de cruz, foi no inferno e conseguiu pagar o preço por nós. Mas ainda assim te digo que essa não é a minha mensagem. Por quê? Porque Paulo havia dito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Jesus, com o seu sangue, ele nos comprou. E agora eu consigo entender com muita clareza. Por que no capítulo 10 de João, ele havia chamado os seus discípulos e tinha dito aos seus discípulos: Vocês, eu não trato mais vocês como servos. A palavra servos no grego é escravo. Eu não trato mais, eu não vou tratar mais vocês como escravo. E eu entendi com muita clareza. Por quê? Porque Jesus já estava pressupondo que com o seu sangue ele pagaria o preço do resgate. Mas esse preço nos colocaria não como filhos, mas como escravos. E aí, Deus, em sua extrema misericórdia, convida um homem como Paulo, cheio de defeitos, cheio de falha, até o terceiro céu e diz para ele: eu vou te revelar, Paulo, os detalhes. Eu vou te revelar, Paulo, como foi que eu consegui, além de revogar a sentença e resgatar a humanidade, transformá-los em filhos. E está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 15. Paulo vai dizer: queridos e amados, vocês não receberam um espírito de servidão para novamente temerdes. Vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente ter medo. Ou seja, eu não desci ao Hades, eu não fui lá e paguei um preço de sangue para poder dar a vocês o interdito de escravo. Eu não estou resgatando vocês para vocês viverem uma vida de obrigatoriedade. Eu não estou resgatando vocês para vocês passarem a trabalhar para o meu reino. Eu não estou resgatando vocês para vocês ficarem indo na igreja por obrigação. Eu não estou resgatando vocês para vocês cantarem por medo. Eu não estou resgatando vocês para vocês me buscarem porque estão interessados em receber algo. Eu estou resgatando vocês porque no resgate eu rasgo o interdito de dono. Eu não estou resgatando vocês para ser dono de vocês. Eu sei que você nunca ouviu uma mensagem como essa. Deus
Deus, Ele não quer ser dono de ninguém. Deus, Ele não quer ser dono de você. Ele não quer te mandar, Ele não quer te obrigar. Ele foi lá no Hades, pagou o preço, rasgou o interdito de escravo, para que você tivesse o espírito de liberdade. Aí ele diz na parte B do mesmo versículo: mas vocês recebeste um espírito de adoção, e a partir de agora vocês vão poder chamar Abba, Pai. Ou seja, não me chamem mais de Senhor. A partir de hoje eu não quero ser Senhor. A partir de hoje eu quero ser o Pai de vocês. Só que a palavra grega para o nome adoção é uníssono. Ou seja, aquele que recebeu o direito de ser filho, e a lei grega dava a todo pai que adotasse um filho passar para o filho todo o legado. Ou seja, mesmo que eu e você não venhamos sofrer a dor do Azorraque, a dor da coroa, a dor dos escravos, ainda assim, assumimos o direito de ser filho dele. Agora nos cabe entender o valor que isso contém sobre as nossas vidas. Porque Paulo, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles. Em Romanos ainda, capítulo 8, ele diz: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Ou seja, eu assumo em Cristo as dores, mas assumo de novo a eternidade. Ou seja, se você está aqui agora, você não é mais um homem comum. Você contém a eternidade dentro do teu coração. Se você morrer hoje, você morre fisicamente, mas você viverá eternamente para sempre. Aleluia. Recebendo então o direito de ser filho, nós passamos a nos perguntar: Senhor, por que mesmo depois de tudo isso, o inimigo ainda luta contra a nossa alma? Por que depois de tudo isso, quando eu sair por aquelas portas, eu ainda vou continuar guerreando contra a minha alma? Por quê? É simples. Porque Jesus devolveu ao homem o projeto original. A primeira cartilha dada ao homem no jardim ficou na mão da morte. Essa cartilha também traduzida no original como chave. Ele toma das mãos da morte e entrega novamente ao homem. Por isso está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, que ele contém a chave que abre e ninguém fecha, a chave de Davi, e que fecha e ninguém abre. Essa chave também, por estudiosos, pode ser dada como governo. O homem recebeu de novo o projeto original. E eu me perguntei e finalizo aqui: Senhor, depois de tudo isso, depois de receber liberdade, de ser livre, depois de tamanho sacrifício, de tanta dor, por que, Senhor, o diabo ainda insiste em nos tentar? E por que ainda permanecemos propícios a esses prazeres? Porque ele disse: eu livro da cruz, eu livro do Azorraque, eu livro do cravo, mas as tentações é uma prova de amor
para aqueles que querem receber de mim o direito da eternidade. Ou seja, querido, nós não precisamos ir para uma cruz, mas nós precisamos resistir aos desejos. Nós não precisamos receber 468 buracos em nosso corpo, mas precisamos resistir ao diabo para que ele venha fugir de nós. Até o dia da volta de Cristo, o diabo ele vai continuar te perseguindo, tentando contra você, lutando contra a tua alma, porque ele já está condenado. Para ele não há mais oportunidade. Mas Paulo também diz que as oportunidades do Senhor, elas serão renovadas, assim como Jeremias também disse em Lamentações: as misericórdias do Senhor não têm fim. Eu quero dizer para você e declarar: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quando eu estava aqui, e eu cheguei aqui e vi os meus obreiros se consagrando, os líderes de jovens se consagrando, havia uma presença poderosa neste lugar. E na terça-feira, uma profeta entrou aqui nesta casa e disse assim: depois do culto ela me mandou uma mensagem dizendo: bispo, nesse culto eu ouvi gritos de pombagira, eu ouvi gritos e correntes caindo no chão, e muitos demônios gritavam. Quando eu olhei para ver se era na igreja, a porta estava aberta e todos eles estavam saindo correndo. Na porta, nas mãos do porteiro, havia um anzol. Esse anzol era curvado, e ele, como um anjo de Deus, ia vendo os peixes passando na porta, e ele pescava e colocava de novo dentro da igreja. E ela disse: bispo, domingo agora. Ela deve estar assistindo, a Luana. Falei. Ela falou: bispo, domingo agora o Senhor vai levar na casa filhos que estão há muito tempo distantes e que Ele está resgatando. E eu falei assim: mas só aqueles que estavam afastados? Ele: não, filhos que estavam dentro da igreja, mas que